Olá! Hoje a gente vamos conversar sobre um assunto que muitas mulheres têm interesse, né? Que é sobre o DIU. O meu é o DIU de cobre e eu vou explicar tudo pra vocês. E talvez esse vídeo fique um pouquinho comprido, porque quando eu fui procurar saber mais informações sobre o assunto, eu tive que assistir mais ou menos uns 5 vídeos para tirar todas as minhas dúvidas. Eu espero que com esse vídeo eu consiga pelo menos tirar 50% das suas dúvidas. Então, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu consiga explicar quase todas as dúvidas de algumas pessoas. Então, vamos lá, começando com o meu caso, eu marquei uma consulta, começando que o meu DIU foi pelo SUS, tá? Foi pela Clínica da Família. Eu fui um dia na Clínica da Família marcar uma consulta, tá? Uma consulta porque eu tava querendo fazer uma cirurgia estética pela Clínica da Família. Jaqueline, mas tem como fazer cirurgia estética pelo SUS? Sim, gente, tem como. Mas não vem ao caso desse assunto. Depois, se vocês quiserem saber sobre o caso, eu posso fazer outro vídeo contando sobre isso, tá bom? E conversando com a minha médica, eu falei com ela que eu tinha medo de engravidar e tal. E eu já tenho um filho, né? E eu falei que eu não queria ter mais. E ela perguntou se eu tinha vontade de fazer se não me engano, é esse nome, tá, gente? Mas não tenho certeza. É a laqueadura ou é ligadura, algo assim. Que é a cirurgia que corta, né? E você não tem mais filhos. Mas essa cirurgia, né? Você só pode fazer... você só pode fazer com a autorização do seu esposo. E sem a autorização dele, pelo menos comigo foi assim, você não pode ter. E como eu também sou muito nova e eu também fiquei com um pouco de medo de fazer, e então eu escolhi botar o DIU. Então ela perguntou se eu queria, eu disse que sim, e depois de uma semana ela marcou e a gente colocou o DIU. Então, quando chegou essa semana, o DIU do SUS é o de cobre, tá? Ele tá até aqui. Ai, meu Deus, caiu no chão. É esse daqui, ó. Ela me deu a caixinha, ó. Opta, ó. Ministério da Saúde, venda proibida, tá? Tá aqui, ó. Esse foi o DIU que ela colocou em mim. Esse DIU é de cobre, ele é válido por 10 anos. Depois de 10 anos, você pode ir no seu ginecologista, você pode voltar à médica, você pode ir em qualquer lugar que faça coisas ginecológicas e eles vão tirar o DIU de você depois de 10 anos, tá? Ele tem um prazo e você pode voltar lá. E se caso você também depois você desista, queira ter filhos, e você também pode tirar o DIU, não tem problema nenhum. O que eu gostei muito do SUS é que é o seguinte, eles colocam o DIU em você, mas se caso você não se adaptar com ele, com o DIU, você pode voltar lá, a qualquer momento falar, não me adaptei, tô sentindo muita dor, tô sentindo sangramento, eu não tô conseguindo fazer relações sexuais direito, dói muito. Qualquer desconforto que você sentir com ele, você pedir para tirar, o SUS ele vai tirar de você, sem você pagar nada por isso. Então, assim, isso é o que eu gostei muito, porque às vezes as meninas aí eu vejo com as garotas paga e paga muito caro, e se você não se dá bem com o negócio, acabou, né? Já era o seu dinheiro. Então, antes de você colocar, conversa com o seu médico, mesmo sendo particular ou não. É sempre bom você conversar com ele para saber qual vai ser as vantagens e desvantagens, né? Então, esse foi um método muito bom. E eu também vejo que, eu já vi vídeos de meninas falando que pagam o hospital particular, né, para ter com anestesia. E, assim, não gosta de sentir dor, aí lá na hora aplica a anestesia, depois as meninas acordam, já tá lá com o DIU. No meu caso, tá, o SUS, pelo que eu já fiquei sabendo, ele não aplica anestesia, mas no meu caso, a minha doutora, ela aplicou anestesia em mim. Eu cheguei lá na hora, eu não sabia de nada, como eu falei, fui com a cara e a coragem.
Cheguei lá sem saber de nada, eu não tinha pesquisado antes sobre DIU, eu só falei que queria botar e fui colocar o negócio, não sabia como é que colocava, se ia doer, se não ia doer. Mas chegou lá, ela tinha uma anestesia lá, e ela falou que aplica anestesia. Então, assim, na hora lá, ela aplicou anestesia em mim, eu deitei como se fosse uma consulta mesmo ginecológica, introduziu o bico de pato, aí depois foi introduzindo um monte de coisa lá que não deu pra ver, pra explicar, mas ela vai falando o que que é, mas eu não sei o que é. E depois de tudo lá que ela faz, ela vai começando a introduzir o DIU. E assim, o DIU deu umas pontadas, assim, eu senti, mesmo com a anestesia, eu senti uma cólica, mas assim, gente, foi muito fraquinha, uma cólica bem fraquinha. Mas não sei se foi porque eu tava anestesiada, porque eu já ouvi casos de mulheres que falam que dói horrores. Então, assim, também o que eu aconselho a vocês é isso. Chega na hora da consulta, pergunta à doutora, se caso você vai botar pelo SUS, pergunta, doutora, tem alguma hipótese de você me aplicar uma anestesia? Talvez a doutora de bom coração consiga uma anestesia para você e aplique essa anestesia para você. E é de graça, é do SUS, você não paga nada por isso, como eu falei. E foi uma doutora maravilhosa, tá? Não senti de 0 a 10 por dor, eu vou falar que eu devo ter sentido 4, 3, não senti muita dor. Foi uma coisa super, super, super rápida, tá? A colocação do DIU dela. Durou assim 30 minutos, se não foi menos, tá? Durou muito pouco. Outra dica também que eu vou dar pra vocês. Na hora da colocação do DIU, sangra, tá? E esse sangramento, diz a minha doutora, que duraria 4 dias. Então, assim, na hora que você for colocar o DIU, o importante é que você leve um absorvente da sua preferência. Porque se você tem alergia a absorvente, que você leve um da marca que você se adapta. Então, assim, é bom você levar um absorvente, porque no meu dia eu não levei. Eu não levei o absorvente, então me ofereceram lá, outras meninas me ofereceram que tinha absorvente na bolsa e tal. Eu não aceitei porque era muito do lado da minha casa, era muito perto. Então eu peguei um monte de gases que tinha lá, eu botei na minha calcinha, deu tempo de eu chegar em casa. Mas se for numa clínica longe, particular, que você vai colocar, ou numa clínica da família longe da sua casa, eu aconselho que você leve o absorvente da sua preferência, tá? E o sangramento durou 4 dias mesmo. No segundo dia, o sangramento foi um sangramento bem intenso. Um sangramento, assim, bem intenso mesmo, gente. De coisa de escorrer pela perna. Então, assim, na hora ela fala que quando coloca você já pode fazer tudo. Mas, assim, eu aconselho que você dê um descanso pro seu corpo, se você puder repousar, você repousa. Eu tava de férias, então eu repousei. Tem gente que já sai de lá, fala que não sente mais nada na hora que coloca. Eu vou ser sincera pra vocês, eu senti um pouco de cólica, mas era uma cólica bem fraquinha. Mas como eu sou chata pra dor, era uma cólicazinha persistente, era aquela dorzinha que ficava ali o dia inteiro me incomodando e eu sentia essa dor por mais ou menos 5 dias. Mas era uma coisa fraca que não me impedia de fazer nada, eu conseguia fazer tudo, mas eu sou chata pra dor. Se eu puder tomar um remédio pra qualquer tipo de dor, eu tomo, eu não gosto de ficar sentindo dor, tá? Enfim, então eu senti dor durante esses 5 dias. Uma coisa também que eu quero falar pra vocês, tá, gente? Cada corpo reage de uma maneira diferente. O meu reagiu assim, mas o seu pode ser que reage diferente. Talvez você sinta muita dor, talvez você não sinta dor nenhuma, talvez você sangre muito, talvez você não sangre nada. E é casos e há casos, tá? O meu caso foi esse, mas já vi que tem casos de outras garotas que parece que é a dor do parto. Brincadeira, porque eu já tive filho e o meu foi normal. Não se compara com a dor do parto, mas tem meninas que exageram muito na hora de falar da dor. E a colocação do DIU é muito rápida.
É uma coisa assim, na hora que ela vai introduzir o DIU, juro por Deus, não leva nem 5 minutos, deve levar uns 3 minutos. É muito, muito rapidinho. Então, assim, mesmo se doer aquela dor absurda, como algumas pessoas falam, que não foi o meu caso, vai ser muito rápido. Então, não precisa você ficar assustado. Quando coloca, né, depois de um tempo, você não sente mais nada realmente. Talvez, no meu caso, às vezes eu fico com uma barriga um pouco inchada. Não sei se é azia ou má digestão, eu não sei se possa ser isso, alguma coisa que eu comi, mas às vezes eu fico com a barriga bem inchadinha. E com uma dorzinha na barriga de cólica, mas eu já vinha sentindo isso há uns tempos atrás, antes de colocar DIU, então eu acredito que não seja dele. Ele tá reagindo muito bem no meu corpo durante esse um mês. Já tive relações sexuais. Então, as relações sexuais que eu tive... Primeiro, eu não fui a fundo, né? Eu esperei uma semana. Uma semana para depois ter relações sexuais. Quando eu pude ter relação, eu primeiro fui de conchinha, né? De ladinho. Porque eu fiquei com medo de doer, porque eu já vi relatos de meninas falar que dói muito. Aí eu fiquei com medo. Aí eu vi que tava tudo normal, tudo tranquilo, que não doeu de ladinho. Aí depois de uns 2 dias eu fui ter relação de novo. Aí depois desses 2 dias eu fiz caprichado, porque eu queria saber se o negócio ia doer das outras posições. E nesse dia eu fiz caprichado mesmo, porque eu fiz todas as posições. Aí, né, que o negócio ficou bom, porque não doeu. Não doeu nenhuma posição, nem a posição, né, que é a de 4, que eu já ouvi falar que incomoda algumas meninas, e mim não doeu. Foi super tranquilo. E se vocês também não sabem, né, o DIU, ele tem uma cordinha, ele é tipo um OB, ele tem uma cordinha, né, que fica ali pendurada para quando você não quiser mais usar o DIU, você pode, né, o médico lá, ele puxa e tira e acabou. Você pode ter filhos novamente, viver sua vida normalmente e acabou. Mas aquela cordinha, dizem alguns homens que incomoda. Então, quando eu coloquei o DIU, eu não falei pro meu parceiro que tinha essa cordinha. Eu fiquei caladinha, né? E quando eu tive relações com eles, eu perguntei, sentiu alguma coisa? Em nenhum momento ele disse não. Ele falou que não sentiu nada, tal. E na segunda relação que eu tive mais caprichado, eu perguntei se ele sentiu mais alguma coisa. Ele também disse que não. Então, assim, tem cordinha que a médica, ela corta bem lá pra cima, bem lá em cima mesmo. E dizem que essa que corta muito lá pra cima, deixa muito curtinha a corda, ela incomoda às vezes o seu parceiro, espeta, algo assim. E a minha médica, ela não deixou a minha curtinha, ela deixou a minha bem longa. Ela disse que assim a gente faz relações sexuais e o parceiro não sente nada. E realmente, a minha é longa, mas ela disse que qualquer coisa incomodasse ele, eu poderia voltar lá. Mas assim, a gente fez, estamos fazendo até agora e não incomodou, então tá tudo certo. Em caso de OB, tá? OB, eu usei o OB também esses dias, porque eu estou menstruada. Eu usei o OB e não me incomodou, é como se fosse normal, você bota o seu OB normal, não incomoda em nada, gente, o DIU não te incomoda em nada. O fluxo da minha menstruação. Então, eu sempre tive um fluxo muito alto da minha menstruação. O meu fluxo sempre foi muito grande e a minha menstruação sempre durou muito tempo, mais ou menos uma semana. Então, aumentou muita coisa, gente. Se eu sangrava muito, agora eu sangro o dobro. O absorvente que às vezes eu colocava durava mais ou menos 4 horas, agora tá durando 2 horas. E às vezes, tipo assim, de eu estar sentada assistindo um filme, assistindo alguma coisa, fazendo qualquer coisa. E tipo, às vezes você sente muito sangue descer, parece que é uma cachoeira.
E às vezes você não sente, às vezes quando você tá sentada, relaxada, assim, fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, você não tá sentindo ele descer, mas daqui a pouco o negócio tá escorrendo pela tua perna de tanto sangue que sai. Sai muita coisa mesmo, e quando você vai ver, seu absorvente já tá encharcado e ele já não tá dando conta do recado. Então, assim, fluxo sai bastante coisa mesmo. Então, e nesse caso, gente, se você tem um fluxo muito, muito grande, que eu já vi que tem pessoas que conheço, colegas assim, né, que tem fluxo de menstruação maior que o meu, eu aconselho vocês botar o de Mirena, tá? Pra quem não sabe, o DIU de Mirena é aquele DIU que ele dura 5 anos e ele solta um hormônio no colo do útero. E esse DIU, ele raramente faz você menstruar, né? Quando você menstrua, você só solta ali aquelas borrinhas de café e ele é ótimo por isso. Diz algumas pessoas que ele engorda e dá espinha. Mas assim, gente, é um hormônio tão pouquinho que ele solta, que eu acho que ele não é capaz de fazer isso. Mas eu não sou médica pra ter certeza disso. Então, assim, o que eu posso dizer é que o hormônio dele é muito pouco. É muito menos do que você tomar uma injeção, tomar aquelas cartelinhas de pílula dia seguinte, é muito pouquinho. Ele solta muito pouco hormônio, mas ele dura menos tempo e a vantagem é que você não menstrua como você menstrua com esse cobre aqui. O meu cobre, ele não solta nenhum tipo de... o meu cobre, desculpa, falei errado. O meu DIU, ele não solta nenhum tipo de hormônio, tá? E o meu dura 10 anos, como eu falei. Então, cólicas. Dizem algumas meninas que sentem uma dor absurda de absurda. Gente, eu não senti. Minha cólica continua a mesma. A minha cólica sempre foi muito razoável. É aquela cólica que ela é enjoadinha. É fraca, mas é aquela cólica persistente e enjoadinha, sabe? Aquela dorzinha que fica ali persistindo no mesmo lugar. Então, mas ela é bem fraquinha. Tem meninas que eu vejo que chora de dor. No meu caso, não sofri com isso. Tanto que na minha primeira menstruação, que foi alguns dias atrás, eu me recusei a tomar remédio porque eu queria saber se eu ia sentir aquela dor absurda. E eu não senti. Então, eu posso dizer que a minha dor a dor é relativa por pessoa, né? Talvez você sinta, talvez não sinta, é igual o sangramento do DIU. Talvez você sangre, talvez você não sangre. Isso vai de pessoa pra pessoa, tá, gente? O que eu posso falar mais pra vocês sobre isso? Pera aí que eu vou ler no papel, que eu anotei um monte de informações aqui. Também, gente, falar sobre os medicamentos que foram passados pra mim. Ela passou o remédio para dor, se caso eu sentisse dor. Ela passou o remédio ibuprofeno, tá? O SUS, ele te dá esses remédios. Você toma, acho que se não me engano, é de 8 em 8 horas. Esse remédio é para caso de dor, caso de te dar algum tipo de inflamação. E assim, eu ouvi falar relatos de algumas garotas, esse aqui é o ibuprofeno. Ih, gente, esse negócio mesmo, ó. Não dá pra ler muito direito não, mas vocês entenderam. Também ouvi casos de algumas meninas falar que teve uma infecção urinária. Então, assim, gente, uma coisa que eu sei é que o canal do xixi não é o mesmo canal que coloca o DIU, que introduz o DIU, o canal que a gente faz relação. É 2 buracos diferentes. Mas eu não sou médica pra falar se ele causa infecção urinária, tá? Não sou. Então, assim, eu não sei dizer se isso realmente causa, porque o xixi sai por um lugar e o DIU é colocado por outro buraco. Então, assim, não foi o meu caso, eu não tive infecção. Também ouvi falar que o DIU pode causar uma inflamação, né? Ali no colo do útero.
e que ele dá um mau cheirinho, um odor meio esquisitinho. E eu vou falar pra vocês, deu em mim, tá? Mas o SUS, ele também, eles falam que quando você coloca o DIU, você pode voltar lá para fazer uma... Como é que se fala? Uma consulta de vagina, né? Que eu esqueci aqui o nome, gente. Ginecológica, né? Você pode ir lá fazer uma consulta. E eles te passam o remédio se caso isso aconteça com você. Que você tem um mau cheirinho ali, que acontece mesmo de causar uma inflamaçãozinha ali. Porque o DIU é uma coisa que tá entrando, é novo no seu organismo. E o seu corpo está tentando rejeitar aquilo dali. E é óbvio que no começo possa acontecer que o seu corpo não reage de uma maneira amigável com o seu DIU. E possa estar querendo expulsar ele. Então, possa que aconteça de ter um corrimentozinho, um macheirinho. Então, assim, é sempre bom você voltar no seu médico, falar com ela o que está acontecendo. No meu caso, aconteceu, mas já está tudo ok, já está tudo normal, porque ninguém merece, né? Ficar fedorentinha ali, naquelas partezinhas ali que, né? Não é legal, não é legal. Deixa eu ler mais aqui, o que eu posso falar pra vocês. Gente, falar agora da libido. Eu ouvi algumas mulheres também comentar que a libido não é mais a mesma. A minha libido continua a mesma, eu continuo sentindo tesão do mesmo jeito, como sempre senti. E não diminuiu em nada, eu até gosto bastante. Então, assim, não mudou em nada, tá, gente? Continua a mesma coisa gostosa, como sempre. Então, continua a mesma coisa. Gente, outra coisa também. Se caso você desista, seu marido queira ter filho, vocês queiram ter filhos, você pode tirar o DIU. Ele não vai te causar problema nenhum em relação à gestação, nada disso. Você pode ir lá tirar o DIU, ter filho, normalmente viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, tá? Fazer exames de rotina de 6 em 6 meses, sempre para saber se o seu DIU está no lugar. Pode acontecer sim, de você engravidar estando com DIU? Sim, pode acontecer sim, mas isso é muito raro, gente. Acontece que você ouve relatos e relatos e relatos e relatos, mas o DIU, ele é eficaz, sim, mas ele não é 100%, porque nenhum método para prevenir gravidez é 100%. Então, o DIU também, ele não é 100% perfeito. Ele tem os seus problemas como os outros medicamentos têm. Mas se caso, gente, ele vir sair do lugar, você vai sentir uma dor absurda. E é o seu DIU que não está mais no lugar. Você vai sentir. Então, no dia que você sentir essa dor absurda, pode correr pro médico. Ou você coloca ele no lugar, ou você tira ele de lá. E ponto final. No SUS você tem esse direito, como eu falei pra vocês. Se você não se sentir confortável, você pode chegar lá e falar, eu quero tirar, não quero mais. E é isso. É de graça e é o seu direito, porque você paga imposto e você tem mais que aproveitar. Então, exame de rotina de 6 em 6 meses, pode voltar na sua médica, pede uma outra, ver se tá tudo bem com ele lá, se ele tá no lugar, se ele tá legal. Se caso você, antes de 6 meses, você sentir algum tipo de desconforto, vai lá, faz outra, pede pra dar uma olhada. E é isso. Deixa eu ver. Tem pessoas também que falam, gente, que só pode colocar o DIU quando você tá menstruada. Eu não coloquei meu DIU menstruada, tá? O que não pode é você estar grávida. Mas menstruada não tem nada a ver. Você pode colocar sem estar menstruada, numa boa. E outra coisa também que eu acho muito interessante hoje em dia nos hospitais públicos, depois que você tem um bebê, é que eles estão te oferecendo um método de, na hora ali que você teve o bebê, o seu parto normal, colocar o DIU. Você já coloca direto ali na mesa de cirurgia mesmo, né? Então, se caso seu médico perguntar e você quiser, aceite, coloque. E se caso ele não perguntar, você pode pedir a ele para introduzir o DIU, né? Já tá sentindo dor, vai sentir mais alguma coisinha ali ou outra, é melhor que de uma vez só. E ali você já sai da mesa de parto ali já com o seu DIU, não corre o risco de você engravidar mais vezes, mas isso é só caso se você queira, tá, gente? Se você não quiser, ok, tudo bem,
vida que segue. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, gente, é só isso mesmo, não tem mais perguntas. Mas caso vocês queiram saber de dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários. Os comentários aqui, que eu posso estar tirando algumas dúvidas de vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. E até a próxima.